Aleluia, amém. Você está comigo essa noite, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Nós vamos orar em nome de Jesus. As nossas crianças estão seguindo para o Kids. Eu quero que você, pai, você, meu irmão, você, minha irmã, feche os seus olhos. E eu quero falar um pouquinho com Deus junto com você essa noite em nome de Jesus. Senhor, nós levantamos a nossa voz nessa noite muito especial. Assim como as demais noites que aqui nós estivemos, essa noite também nós convidamos o Senhor para estar entre nosso meio e que o Senhor possa vir operar milagres, prodígios, maravilhas. Mas sobretudo, Senhor Deus, que todo esse milagre que o Senhor vai fazer, ele possa começar em nós e através de nós. Que nós possamos, Senhor Deus, receber esse milagre em nossa vida. Milagre esse que possa gerar vida em nossa vida. E assim, nós sejamos canais, Senhor Deus, na vida de outras pessoas, também gerando vida em outras vidas. E nessa noite, em nome de Jesus, que a palavra que venha nos alcançar seja uma palavra, Senhor, que brote de fato do coração do Senhor para a nossa vida, que brote de fato do coração de Deus para esta igreja, para este povo. Eu sei que há uma palavra de conhecimento, eu sei que há uma palavra dada à igreja para esse último tempo, para esse tempo do fim. E nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra, ela possa penetrar em nossas vidas. Mas ela possa ser como uma espada de dois gumes que nos corte do alto a baixo, separando juntas e medulas, arrancando de nós tudo aquilo que não é bom, tirando de nós tudo aquilo que é pecado, tirando tudo aquilo de nós que nos afasta da santidade, que nos afasta de uma família plena, dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. E nessa noite nós recebemos essa palavra através dessa oração, e nós confirmamos que o Senhor está em nosso meio, e nós celebramos a tua presença, e nós fazemos isso dizendo, Senhor, que essa oração ela é feita em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos amém. Dizemos graças a Deus. Você vai aplaudir o Senhor enquanto você vai sentando. Aleluia. Amém, amados? Você está comigo, amém? Glória a Deus. Sabe, amados, é uma alegria muito grande estar aqui novamente. E eu quero que você preste muito atenção em cada palavra que nós estamos trazendo, vinda do coração de Deus para a sua vida. É muito bom reencontrar você aqui, é muito bom ver rostinhos novos também. Mas tanto aqueles que já são pratas da casa, quanto aqueles que estão chegando hoje, eu quero que você esteja atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Nós precisamos dedicar um tempo de nossas vidas para meditar, para entender o que Deus tem de fato para a igreja nesses últimos dias. E eu quero trazer isso à igreja do Senhor. Nós estamos nos últimos cultos estudando o tema do livro de Josué, no capítulo 1 até o capítulo que se segue de hoje, que é o capítulo de número 4. E eu queria trazer para vocês uma pequena pincelada daquilo que nós já estudamos, para que possamos ter um alinhamento em nossas falas, um alinhamento em nossa palavra, capítulo a capítulo, para não esquecermos do que o Senhor nos trouxe. No capítulo de número 1, Deus aparece para Josué, e ele diz a Josué: Moisés morreu. Não havia tempo para lágrimas ou prantos. E Deus, naquele momento que dá uma notícia para Josué, ele imediatamente, ele fala com Josué, dizendo: Josué, eu vou fazer com que você possa levar o meu povo a entrar na terra prometida. Porém, eu quero que você não se desanime. Eu não quero que você tenha na tua mente
nenhuma falta de ânimo ou medo, não tenha temor. Eu quero que você se esforce, eu não quero que você se espante de forma nenhuma, porque eu sou teu Deus e eu sou contigo. E essa palavra é uma palavra direcionada a nós. Se nós entendermos isso como algo de Deus vindo para as nossas vidas, o Senhor está nos dizendo essa noite para que nós tenhamos força e ânimo, para que nós não tenhamos medo, para que nós não nos espantemos com as dificuldades que a vida nos apresenta, porque o Senhor é conosco, Ele é aquele que vai caminhar ao nosso lado todo o tempo. E eu posso ouvir um amém? Aleluia. Mas ele diz algo mais para Josué no capítulo 1. Ele diz: tão somente eu quero que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não tire os seus olhos do livro dessa lei. Medita no livro dessa lei dia e noite. Então no capítulo 1 nós entendemos a importância da meditação na palavra de Deus e da comunhão em Deus que o crente deve manter todos os dias. No capítulo 2, Deus dá uma ordem a Josué, dizendo: Josué, eu quero que você faça um mapeamento da terra prometida. Eu quero que você escolha 2 espias. Esses 2 espias irão entrar na terra prometida. Quando esses 2 espias foram para a sua missão, eles saíram de Setim. Setim era a cidade dos generais, era onde ficava o armamento. Ali havia um acampamento de guerra que estava protegendo, que estava guardando a vida dos espiões, que estava blindando a vida dos espiões. Aprendemos então no capítulo de número 2 que precisamos de cobertura espiritual em nossa vida. Nós não devemos sair para o campo de batalha sem que tenhamos por trás uma cobertura espiritual. Ei, marido, olhe para mim que eu vou falar com você essa noite. Não saia da sua casa para o seu labor no dia a dia sem que você tenha a cobertura espiritual da sua esposa orando por você, levantando mãos santas em favor da sua vida. Setim precisa estar com mãos santas levantadas, orando e protegendo a sua vida, orando e protegendo a sua casa. E nesse mesmo capítulo nós aprendemos também que era necessário mapear a terra e mapear Jericó. Jericó está grifado no texto porque era a entrada da terra prometida. Nesse mapeamento nós entendemos a importância de compreendermos quais são os ataques de Satanás que estão advindo sobre as nossas vidas. Entendemos também que as muralhas de Jericó eram muralhas com mais de 15 metros de altura, 7 de largura, ao ponto de ter casas que eram edificadas em cima da muralha. E uma dessas casas era a casa de Raabe, mulher que abrigou os 2 espiões de Israel. Abrigando esses 2 espiões de Israel, ela pôde fazer um pacto, um trato, um combinado com a nação de Israel, dizendo: quando vocês invadirem Jericó, lembrem-se de mim e lembrem-se da minha família. Sabe, amados, no capítulo 2 de Josué, não há em nenhum lugar da Bíblia, escute só, não há em nenhum lugar da Bíblia um lugar de maior restauração do que no capítulo 2 de Josué. Os espias de Josué disseram: traga seu pai, para onde? Para dentro da casa de uma prostituta. Traga seus irmãos, para onde? Para dentro de uma casa de prostituta. Traga seus sobrinhos, para onde? Para dentro de uma casa de prostituta. Ali haveria reconciliação, ali haveria perdão e consequentemente haveria salvação, porque eles precisariam colocar um novelo, colocar uma lã, colocar uma corda da cor de escarlate, da cor vermelha, sangue vermelho, para que quando Israel invadisse a terra prometida, lembrasse que tipicamente, de forma tipificada, aquilo era o sangue de Cristo que estava naquele momento salvando a família de Raabe. Deixa eu falar uma coisa para você, para que você entenda. A sua família será salva quando os seus forem manchados pelo sangue de Cristo. Sangue este que manchou a sua vida. Enquanto não houver perdão, não há salvação. Enquanto não houver rendição, não há salvação. Enquanto não houver renúncia, não haverá salvação para a sua família. Mas você se esquece que há uma palavra profética que diz: eu e minha casa. Começa por mim. O capítulo 3 nos fala sobre a travessia do Rio Jordão.
A travessia do Rio Jordão nada mais era do que arrependimento, o batismo do arrependimento. Aqueles homens, eles entenderam que eles precisavam passar o Jordão. A água seria estancada de um lado, eles passariam a seco. Lá na travessia do Mar Vermelho, ali simbolizava o batismo que nós muitas vezes passamos em nossa vida, o batismo da conversão. Mas o Jordão simbolizava o batismo do arrependimento, aquele que você se arrepende profundamente dos pecados praticados. E aqueles homens precisaram entender que adiante deles estava indo a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, ao tocar nas águas, aos pés dos sacerdotes, tocarem as águas do Jordão, as águas iriam parar, e eles passariam a seco, um a um passando a seco, deixando para trás, no deserto, tudo aquilo que um dia eles adquiriram no Egito. Deixa eu te falar uma coisa, a travessia do deserto é para você purificar das impurezas que nós adquirimos no Egito. Mas a travessia do Jordão é uma passagem de arrependimento para a terra prometida, onde não mais viveremos de maná, não mais viveremos de chuvinha, não mais viveremos de milagres, mas nós viveremos de palavras que foram profetizadas em nossas vidas e que foram cumpridas pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Você está aí? Amém? Eu queria convidar que os covardes não vão embora, nem os corajosos, porque a palavra aqui para todo mundo. A palavra para todo mundo. Também não vai embora o pecador, nem o santo. Se tiver algum santo, eu peço que fica. O pecador também, porque é uma palavra para cada um de nós. O Senhor chegou aqui antes de nós. Você não veio essa noite por acaso. Deus te trouxe aqui porque há uma palavra dele para a sua vida. Há uma palavra de graça. Sabe, pastor, alguns de nós talvez tenhamos vindo aqui essa noite dizendo: pastor, eu preciso de uma palavra de refrigério. Sabe, eu estou precisando de uma palavra de refrigério. A semana foi tão difícil. Os dias têm sido difíceis. Sabe, o salmista diz: os dias são maus. Os dias têm sido maus. Tem hora que a gente olha para um lado, é difamação, olha para o outro, é injúria, olha para o outro, são injustiças, olha para trás, são pessoas tentando lançar flechas e nos apunhalar. Mas o Senhor, como falou para Josué, lá no capítulo 1, após a morte de Moisés, Ele diz: ei, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas. Não temas. Talvez você não se lembre, mas eu sempre falo isso, eu vou repetir: fé e medo não andam juntos. Ou você tem fé, ou você tem medo. A gente precisa entender que não existe também um equilíbrio entre fé e medo. Ora tenho fé, ora tenho medo. Não, de forma alguma. Nós precisamos andar em Cristo Jesus. E andar em Cristo Jesus não é andar em medo, é andar em fé. Os inimigos estavam adiante de Josué e eram inimigos grandes, porque o primeiro relatório, olha para mim, olhe para mim, olhe para mim. O primeiro relatório, o primeiro mapeamento da terra prometida não foram feitos por esses dois espias do capítulo 2 do livro de Josué. Os primeiros relatórios, o primeiro mapeamento foi solicitado por Moisés. E Josué e Calebe faziam parte desses espias. Josué e Calebe sabiam que aquela terra havia gigantes. Josué e Calebe sabiam que aquela terra tinha fortalezas. E sabe, nós estamos estudando sobre as fortalezas vamos estudar, na verdade, terminando de estudar a fortaleza de Jericó. Vamos estudar sobre a fortaleza de Ai. E vamos estudar também sobre a fortaleza dos Gebionitas. Josué sabia o que estava acontecendo. Josué sabia o que tinha do outro lado do Jordão. Josué sabia que a entrada da terra prometida, Josué sabia que a entrada da terra prometida era Jericó. Mas ele leva dois espias para fazer um novo georreferenciamento, um novo mapa, uma nova cartografia do que estava acontecendo. E ele faz isso porque Deus deu a ele uma promessa. Nós precisamos andar
está debaixo da promessa de Deus. Eu quero te lembrar essa noite qual foi a promessa que Deus fez na sua vida. Eu não sei a promessa que Deus fez para você, mas eu sei a promessa que Deus fez para a minha vida, e eu tenho andado debaixo dessa promessa. Eu tenho andado debaixo daquilo que Deus falou para a minha vida, e eu não vou me desanimar, eu vou me esforçar, eu vou ter bom ânimo, eu não irei temer, eu não irei me espantar, porque o Senhor é comigo. Aleluia. Passaram o Jordão, e aí nós entramos hoje no capítulo 4 do livro de Josué, e eu já te chamo para ler o capítulo 5 em sua casa. Será a minha próxima mensagem no domingo aqui, domingo da família. Eu vou estar pregando sobre o capítulo 5 do livro de Josué, mas eu quero hoje com você estudar o capítulo de número 4 do livro de Josué. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, e se você tiver com a sua Bíblia aí, eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim: sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, eles tinham acabado de fazer o que, igreja? De o que, igreja? Passar o Jordão. No capítulo 3, os sacerdotes foram adiante deles, pisaram as águas para que pudesse abrir o Jordão. E no final do capítulo 3, a palavra nos diz que todo o povo acabou de passar. Essa é a última frase do capítulo 3, versículo 17, lá do livro de Josué. A última frase é: até que todo o povo acabou de passar. Termina dizendo assim: a palavra foi, ei, olhe só, a palavra foi cumprida. Deus deu uma ordem para Josué: eu farei esse povo através de ti atravessar o Jordão. E aqui houve o cumprimento da palavra do Senhor. A minha pergunta é: por que duvidas do que Deus te prometeu? E começa então o versículo 1 do capítulo 4, e você está comigo agora, e diz assim: sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: ei, Josué, chega aqui, se aproxime, chega mais perto, vem cá, eu quero falar o teu coração. E mandei-lhes dizendo, e olha o que Deus diz: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes. Da onde eles deveriam tirar? Do lugar, diga, do lugar que estavam firmes os pés dos sacerdotes. E o que eles deviam tirar, amados? 12 pedras. Os sacerdotes estavam parados aqui, e a Bíblia diz que eles deveriam tirar dali 12 pedras daquele lugar, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Aleluia. Sabe, amados, o capítulo 3 traz esse importante cenário da travessia do Jordão. É o evento principal do capítulo 3, é a travessia do Jordão. Porém, o capítulo 4 ainda menciona questões primárias e importantes acerca da travessia do Jordão, acerca desse evento do Jordão. Sabe, diante da fortaleza da alma, diante das fortalezas do coração, diante das fortalezas da falta de perdão, sabe, daquela impossibilidade humana de mudar por si só, ocorre uma transformação sobrenatural de Deus lá no nosso íntimo, no mais profundo do nosso ser. E isso ocorre em virtude de uma decisão irrevogável nossa. Quando nós decidimos mudar a nossa vida de forma irrevogável, irrestrita, sem decidir voltar mais para trás, sem querer pisar no prostíbulo da alma novamente, sem querer pisar no covil do lobo novamente, Deus se une ao homem nessa travessia da alma, buscando de verdade uma libertação provocada através de um legítimo arrependimento, através de algo que é inevitável e essencial ao homem, que é o altar de Deus construído em nossa vida. Não existe, ei, olhe para mim,
Fale quem está do seu lado. Eu quero que você fale com quem está do seu lado. Não existe pós-arrependimento o altar sem ser edificado. Se há arrependimento, há edificação de altar. Se há arrependimento, há edificação de altar. Porque o altar celebra a transformação. O altar que levantamos em casa, o altar que levantamos na igreja, o altar que levantamos em nosso trabalho, ele celebra a transformação da alma humana. Ele celebra a derrubada das fortalezas, das muralhas da alma, das fortalezas da falta do perdão, das fortalezas do adultério, do crime. Sabe, o altar celebra o avanço espiritual de cada um de nós. O altar, ele celebra a vida do verdadeiro adorador. Sabe o que Deus está buscando? Deus não busca adoração, Deus busca adoradores. Porque qualquer um pode levantar a boca e dizer que está adorando, mas só adoradores sentem a presença do Pai. Você está comigo, amém? Sabe, amados, o obstáculo para uma vida abundante, e para Israel, esse obstáculo era o Rio Jordão. Eles não poderiam sair da vida infantil, da vida que comiam maná. Pastor, maná cai do céu. Deixa eu te falar uma coisa, maná é para criança. Terra que emana leite e mel. Terra que homens carregam, 3 homens carregam um cacho de uva, é para homem adulto. Viver uma vida cristã pequena, rasa, sem profundidade, medíocre, é para crianças. Mas mergulhar em Deus e em seus mistérios, porque os mistérios de Deus estão revelados para os seus, aqueles que querem viver isso. Ei, atravessam o Jordão. Atravessam o Jordão. Então, para se obter uma vida abundante, para uns é o Jordão, para outros o adultério, para outros o perdão. Sabe, quando a gente consegue ultrapassar isso, quando a gente ultrapassa o limite e não quer mais pecar, não quer mais adulterar, não quer mais roubar, não quer mais mentir, não quer mais fofocar, a gente não quer mais fornicar, a gente não quer viver mais uma vida afastada de Deus. Quando a gente ultrapassa isso, algumas pessoas vão olhar e dizer assim: uau, isso é legal, mas não vão enxergar isso como algo tão grande. Mas para nós que derrubamos as muralhas, as fortalezas do pecado, esse é um elemento essencial para se comemorar do milagre que Deus fez em nossas vidas. Aleluia. Aí o altar se torna uma experiência inesquecível, memorável. Talvez você não entenda o que eu estou vivendo, talvez eu não entenda o que você está vivendo, mas as minhas lágrimas de gratidão por vencer o pecado, esse sim é um grande milagre de Deus na minha vida. E a construção do altar envolve algumas coisas, alguns aspectos. E o primeiro aspecto para a construção do altar, do qual nós estamos falando, está lá no versículo de número 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo e ao alojamento e a depositaram ali. Sabe, a construção do altar envolveu primeiramente o empenho de 12 homens. Nenhum altar será construído em sua casa sem que você possa empenhar. Dedicação. Dedicação. Havia ali um representante de cada tribo de Israel. Um representante de cada tribo. Eles precisavam empreender o esforço de remover a pedra do meio do rio.
Depois eles tiravam essa pedra do meio do rio, pedra essa que estava em volta dos pés dos sacerdotes. E depois eles andavam o restante do leito do rio, carregando aquela pedra no ombro, pedra grande, pedra pesada. Não era pedrinha não, amados. Vamos levar uma pedrinha aqui, Tiago, nós dois. Aí pega uma pedra do tamanho do copo, cada um de nós pega uma. Não, amados, eram pedras grandes, porque exigia deles esforço para construir um altar ao Senhor. Eles precisavam remover do leito do rio, e eles precisavam, ter algumas coisas em mente. A primeira dela, esforço. A segunda, posicionamento. Ninguém levanta altar sem estar posicionado ante o mundo natural, físico, natural e o mundo espiritual. Eu me lembro daqueles caras que foram expulsar demônio lá no livro de Atos. Aí chegaram lá, e sai, nós dizemos para você sair, estamos aqui na autoridade, você vai sair. Aí o demônio falou assim: gente, para a bagunça, vocês estão fazendo a maior bagunça. Paulo eu sei quem é, Pedro eu sei quem é, pastor George eu sei quem é, agora vocês eu não sei quem são não. Eu sei quem é Cristo, agora vocês eu não sei quem são. E deu um coro nos caras, deles irem embora de sunga, sabe a canção? Foram embora, com as costas tudo raladas, machucados. Por quê? Porque não se edifica altar sem posicionamento. A gente precisa se posicionar na nossa carreira cristã, na nossa vida cristã. Nós precisamos, ter decisões. E olha outra coisa interessante, eles pegaram as pedras e levaram as pedras para o alojamento. Está escrito aí, eles levantaram essas pedras e levaram as pedras para o alojamento. Esse local de alojamento, é importante que você guarde isso aí, porque eu quero falar sobre isso também um pouquinho, para que você possa entender o que significa esse local de alojamento. Amados, a gente precisa colher o que Deus está trazendo para nós aqui. Você está comigo, amém? A gente precisa se posicionar. Olha você aqui pegando as pedras no altar. Olha você levando no seu ombro as pedras para casa. Olha você se posicionando. Olha você no vale da decisão. Mas aqui ele diz: e levaram as suas pedras para o alojamento. Isso quer dizer alguma coisa. Alojamento quer dizer morada. Alojamento quer dizer estadia. Alojamento quer dizer onde eu fico, aonde eu pouso à noite. Será que onde você está, onde você pousa em sua casa, você está com o altar levantado na sua casa? Será que você está com o altar levantado em casa, edificando ao Senhor? E aí nos diz um pouco mais, nos diz adiante, no versículo 9, eu quero ler o versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estavam paradas os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Depois eles pegarem essas pedras, eles voltam para o leito do rio. Depois eles pegarem as pedras, eles voltam para o leito do rio. Diga quem está do seu lado: eles voltaram para o leito do rio. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Eles voltam para o leito do rio para novamente pegar mais 12 pedras. A Bíblia diz que eles pegam as primeiras 12 pedras e eles atravessam o leito do rio e levam essas pedras para o alojamento. Voltam do alojamento, atravessam o leito do rio e chegam próximos aos sacerdotes e pegam novamente 12 pedras. E o que eles fazem com essas 12 pedras, pastor? Eles levantam um altar a Deus no leito do rio. Amados, o que eu estou dizendo para você é que o capítulo 4 do livro de Josué nos ensina sobre a lei dos 2 altares. Aquele altar que é edificado dentro do leito do rio, e aquele altar que é edificado em Gigal, fora do rio.
O altar que foi edificado no leito do rio, a Bíblia nos deixa claro que eles vão lá, pegam outras 12 pedras, erguem, né, no leito do rio, e só que as águas começam a baixar. Na saída dos sacerdotes, aquelas águas começam a baixar. E as pedras do leito do rio são cobertas. O altar do leito do rio. Ei, olhe para mim que você precisa entender isso. O altar do meio do rio é coberto pelas águas. E diz a Bíblia que Josué levanta isso no meio do rio. No capítulo 9. E aquelas pedras são levantadas próximo aonde estavam os sacerdotes. E aquelas pedras são levantadas como um altar. E elas estão até o dia de hoje lá, como diz a Sagrada Escritura. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que aqui nós temos 2 altares. Nós temos um altar em Gigal, fora do Jordão. E nós temos o outro altar dentro do Jordão. Nós temos um altar que é público, que é visível, que é notório. Todos que passassem por lá em Gigal iriam ver aquele altar. Porém, existe um altar secreto que estava no leito do rio, que quando as margens do rio, quando a água começar a subir de novo, aquele altar, ele não seria novamente visto por mais ninguém. Um altar externo é fruto de um esforço sacerdotal. O altar interno é fruto de um esforço interior. O altar externo é fruto de todos nós em conjunto, trabalhando, orando, buscando, jejuando, fazendo vigílias, estando na presença de Deus. Esse é o altar que nós celebramos, um altar externo e público. Mas o altar interno, ele é fruto de um esforço interior, de um momento de intervenção sobrenatural e divina no seu quarto, aonde ninguém mais vê. As águas do Jordão voltam para o seu rumo, cobrem ali, e ninguém nunca mais iria ver, a não ser saber da história, que ali foi edificado um altar. Somente Deus e aqueles que atravessaram o Jordão e que juntaram aquelas pedras poderiam entender acerca da experiência transformadora de arrependimento que eles passaram. Os outros iriam ouvir a história, mas aqueles lá viveram a experiência da travessia e da transformação. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Aqui é muito bom. Amém? Amém ou não amém? Mas não é aqui que você vai ter experiências profundas com Deus. As suas experiências profundas com Deus será no seu altar interno, em sua casa, na leitura da tua palavra, buscando a Deus, de jejum e oração, só você e Deus, entre suas lágrimas e o seu travesseiro, onde você está clamando há 1 dia, há 2 dias, há 1 mês, há 12 meses, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, porque há pessoas aqui em nosso meio que estão clamando há anos para que Deus mostre o milagre, e Deus está dizendo: eu não preciso mostrar, eu preciso que você edifique um altar e me adore e confie em mim, porque eu farei a grande obra. Aleluia. Sabe, você não consegue entender essa dinâmica entre a vida devocional e a vida ministerial. Talvez você não entenda. A vida devocional é passo para qualquer coisa. Não é a vida ministerial que é passo para alguma coisa, não, amados. Eu e minha esposa temos atendido muita gente, pessoas alegres, pessoas tristes, pessoas chorando, pessoas com problemas, pessoas que sofreram coisas terríveis em suas vidas. Mas o que tem nos mantido em pé não é o nosso ministério. O que tem nos mantido em pé é a nossa vida devocional.
é nós sentarmos, eu e ela, como esposo e esposa, todas as manhãs, ao lado um do outro, lendo a Bíblia, estudando a palavra, fazendo orações. Sabe, essa dinâmica espiritual, essa questão dos dois altares, precisa ficar muito claro em nossa vida. Nós precisamos entender que a sua vida com Deus no seu secreto é uma vida que vai estar, sabe, submergida pelas águas do Espírito. Ninguém precisa ver, só Deus. Só Deus precisa ver e entender as suas dificuldades. Essas pedras foram colocadas lá dentro daquele rio e foram submersas, representando a morte do pecado, representando a morte da altivez, da arrogância, da prepotência, a morte do nosso orgulho, a morte do temor, a morte da falta de confiança no poder de Deus. E as pedras que são colocadas no altar do lado de fora, são aquelas que representam uma vida santificada e ressurreta. As pessoas não vão olhar a sua vida no seu quarto, no seu íntimo, mas elas verão o fruto daquilo que brota de lá. Eu acho que essa você entendeu, amém? Precisa repetir? Precisa, porque é na repetição que a gente aprende. Tem professor aí que sabe disso aí, ó. Um monte de professor na igreja. Sabe, amados, a gente precisa entender que aquilo que nós estamos renunciando no nosso quarto, sabe, as nossas renúncias, as nossas entregas em nosso quarto, aquilo que dói na carne, quando a gente entrega a Deus, isso será expresso de uma forma tão gloriosa no altar externo, onde as pessoas verão a vontade santificada de Deus em nossas vidas, uma vontade ressurreta. A lei dos dois altares, ela é tão poderosa quanto ao arrependimento, quanto o batismo. Ela faz parte de um ciclo messiânico de transformação das nossas vidas. Eu preciso aceitar Cristo como meu Salvador, ciclo messiânico. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, ciclo messiânico. Mas eu preciso edificar os dois altares da minha vida, um de adoração aqui com os meus irmãos, e um na minha casa, onde eu me rendo ao Senhor dioturnamente, ciclo messiânico, para alcançar a minha salvação em Deus. O altar secreto, ele é motivacional, ele nos motiva, ele mata a carne e motiva. Já o altar público é seu ministério, é sua vida. Sabe, Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, e se você quiser acompanhar, Jesus, ele traz uma expressão máxima desses dois altares, nesse capítulo de número 6, versículo 6, o próprio Jesus, ele resume um pouco sobre essa questão da lei dos dois altares. Ele fala que a grande chave de um ministério frutífero e bem sucedido reside numa vida devocional secreta, e nada pode substituir uma vida devocional secreta, nada pode nos tirar de uma vida devocional secreta, nada pode tirar o nosso momento de comunhão com Deus. E olha, Jesus fala isso, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu, aleluia, pastor, meu quarto não tem porta. E agora? E as crianças, e um burburinho. Como é que é a tua casa? Eu estou respondendo para você o que já me perguntaram. Pastor, minha casa não tem porta, os quartos. Falei, como é que é a sua casa? Ah, pastor, é uma casa grande, de roça, um negócio bonito, tem uns pés de manga lá no fundo, um lugar gostoso. Falei, eita, achei teu quarto. Olha o que Jesus está dizendo para você. Quando tu orares, entra ao lado do teu pé de manga. Você está comigo, amém? E fecha a porta. E ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará aonde? Lá no teu quarto, é isso?
É isso? O que está dizendo aí? Ele vai recompensar aonde? No público. Você ora ao altar. Olha o primeiro altar. Você ora no secreto. Ele te recompensa no público. Olha a lei dos dois altares. Olha a lei dos dois altares aqui sendo levantada por Cristo Jesus no Novo Testamento. Vida devocional e vida de comunhão. Nada substitui a sua dedicação, a sua devoção pessoal a Deus. Primeiro Deus faz em nós. Primeiro Deus faz em nós. Lá no secreto. Para depois nós fazermos nos outros. Nunca é o contrário. Nunca é o contrário. Deus primeiro faz na gente. Lá no, sabe, no mais recôndito de nossa intimidade, no mais interior de nossa intimidade, é que nós teremos as experiências mais profundas e legítimas com Deus. É lá onde a gente olha para um lado e olha para o outro, o cartão de crédito não deu para pagar, a conta bancária não está ajudando, o desemprego está batendo a porta. Pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando de vida humana. Eu estou falando de mazelas, de fortalezas humanas que muitas vezes nos impedem de levantarmos o nosso altar em nossa casa. E Josué está nos ensinando, o livro de Josué está nos ensinando justamente isso. No capítulo número 1, número 2, número 3, número 4, está nos ensinando a derrotar essas fortalezas. O poder não está em nós, o poder está numa vida secreta de relacionamento com Deus. Sabe, quando você busca a Deus, as pessoas olham para você. Você é crente velho, anda com Deus, está caminhando com Deus. Mas quando você busca a Deus um bocadinho mais, as pessoas olham para você e falam assim: tem alguma coisa diferente no senhor, viu, pastor? Tem alguma coisa. Estou sentindo um pouco mais de unção, um pouco mais de bênção. Amados, isso é notório, porque o poder em nossas vidas não está em nossas mãos, está no nosso relacionamento, na nossa vida secreta com Deus. E essa vida secreta, ela precisa ser trazida para nós todos os dias. E aí eu quero quase encerrar, trazendo só alguns princípios que você precisa trazer para a sua vida. Primeiro princípio, amados, é o princípio das 12 pedras. Foi necessário juntar 12 pedras que não eram uniformes, pedras que eram diferentes, e colocar essas pedras, e a Bíblia diz que não eram pedras que poderiam ser juntadas ou forjadas com ferro. Elas não tinham que ser coladas com ferro, elas tinham que ser colocadas uma em cima da outra. Pedras diferentes, pedras diferentes. Sabe, amados, o que eu vejo aqui essa noite é um monte de pedra, um monte de pessoas diferentes. Isso é Deus. Quando você entender que a sabedoria de Deus não é uniforme, a sabedoria de Deus está na essência de ter nos criado de forma distinta e singular um do outro. Sabe, eu acredito que talvez alguns homens lá tenham conseguido pegar a pedra sem esforço quase nenhum. Mas outros, como eu, talvez tivessem sofrido para pegar algumas pedras. Talvez tinham dado 3, 4 paradas até chegar ao alojamento, a depender da distância do alojamento. Mas Deus aceitaria minha pedra do mesmo jeito. Deus não me expulsaria do arraial, porque eu parei várias vezes no meio do caminho para levar a minha pedra. Nós precisamos entender que Deus, Ele utiliza essa coordenação através de uma compatibilidade de diversos dons dentro da sua igreja. E nós precisamos usar esses dons, esses ministérios, para fazer com que os altares sejam edificados em nossa casa e na igreja. E a gente tem que entender que a primeira coisa que nós temos que trazer em nossa mente é o segundo princípio: lugar onde será edificado o altar. Aonde estamos edificando o altar? Sabe, muitas vezes nós edificamos o nosso altar em locais que roubam a nossa paz. A gente coloca o nosso altar em locais que roubam a nossa paz. A gente coloca o nosso altar em relacionamentos, em pessoas, em seres humanos. Sabe, nós temos... Muita gente tem nos procurado, jovens, muitos jovens,
dizendo, inclusive assim: pastor, eu creio que ele ou ela vai se converter, vai se tornar um crente. Eu vou casar e o senhor vai ver. O senhor crê? Eu não. Eu não creio. Eu não creio porque essa é a exceção e não a regra. E nós não cremos em exceção. Nós cremos na regra da palavra de Deus. É investir o seu altar em lugar muito alto. É investir o futuro da tua vida, do teu casamento, a tranquilidade da tua vida, a tranquilidade do teu futuro. Sabe, a gente casa às vezes com alguém muito calado, que não nos dá atenção no namoro. Amados, você acha que essa pessoa depois vai mudar? Depois ela vai mudar? Eu quero atenção, estou ficando mais velho, eu quero atenção. Estou ficando mais velha, eu quero atenção. Não muda não, amados. O que muda o ser humano é Cristo Jesus. Ninguém muda, ninguém passa pelo Vale do Jordão, ninguém passa pelo Rio Jordão, antes pelo Vale e depois pelo Rio. Ninguém atravessa o Rio, ninguém é digno de atravessar o Rio Jordão se não passar pelo arrependimento, transformação de vida, mudança de vida. Aonde estamos escolhendo lugar para edificar o nosso altar? Aonde estamos escolhendo para edificar o nosso altar? Para ver, amados, essa compreensão, precisamos entender e respeitar a palavra do Senhor. A segunda coisa, a terceira coisa que eu quero trazer para você de posicionamento, é que os sacerdotes, eles estavam com os seus pés assentados em um lugar. Assentados em um lugar. E eles foram lá e tiraram as primeiras pedras para o primeiro altar externo. Eles tiraram a primeira pedra para o primeiro altar externo, ao lado dos sacerdotes. Na segunda vez eles tiram as pedras para o altar interno, que ficaria dentro do leito do rio, ao lado do sacerdote. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que você precisa se posicionar ao lado do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Posicione sua vida ao lado de Cristo. Tire suas pedras dos pés de Cristo. Tire suas decisões dos pés de Cristo. Tire, sabe, eu quero viajar. Cristo, o que me diz? Eu quero casar. Cristo, o que me diz? Cristo, eu quero, sabe. Veja o que Cristo declara sobre aquilo que você está buscando na tua vida. Erga o altar na tua casa, o altar dentro da igreja do Senhor, de pedras que foram tiradas dos pés de Cristo Jesus, porque de lá você ouvirá a voz do Senhor, declarando o que você deve fazer e para onde você deve ir. Aleluia. E aí diz que aquele altar interno serviria por memorial, e o altar externo por memorial também. O altar, ele precisa ser um lugar de testemunho. Testemunho. Sabe onde nós, igreja, temos nos perdido? É que altar tem sido lugar de revelação e não de testemunho. Eu não consigo entender, de fato, como temos tantas revelações, mas não temos tempo para fazer um culto de testemunhos. Revelamos que fulano vai ter carro novo, casa nova, e aí sai uma profetada inteira na igreja. Mas nós não temos tempo para testemunhar os milagres que o Senhor fez. E eu não estou falando da promessa, amados, eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja que está se corrompendo. Sabe, o altar, ele tem que ser um lugar de testemunho. O altar interno, ele é o testemunho que Deus dá acerca de nós. É o Senhor que dará o testemunho a nosso respeito. É o Senhor que nos justificará. É isso que diz a palavra do Senhor. Quando o seu altar estiver edificado, ele diz: o Senhor é justiça nossa. Eu vou levantar as minhas mãos, eu vou fazer justiça. Não, amados, quando o teu altar estiver levantado, é o Senhor que justificará os seus filhos. O altar interno é o testemunho que Deus tem a nosso respeito.
Sabe, é aquilo que é edificado através de uma virtude, de uma vida secreta, secretamente buscando ao Senhor. E o altar externo, pastor, é um memorial também? Sim, o altar externo é um memorial que nós damos a respeito de Deus. O interno, Deus fala de mim. O externo, eu falo de Deus. Lá no meu quarto, Deus está falando comigo. Aqui fora, eu falo do Deus que fala comigo no meu quarto. Eu gostei disso, vou repetir. Amados, lá do meu quarto, Deus fala comigo. Aqui fora, eu falo do Deus que fala comigo no meu quarto. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus dois altares? Como é que está o seu testemunho? Sabe, estabeleça isso em sua casa. Estabeleça isso entre teus filhos. E eu termino dizendo, para a edificação desses dois altares, nós precisamos ter uma vida sacrificial. Sacrifício. Renúncia. Deixar de lado todo aquilo que nos afasta de Deus. Uma vida de comunhão, de dedicação. Uma vida onde seremos plenos em Deus e plenos em seu amor. Eu fecho a minha Bíblia nesse momento para concluir a mensagem de hoje com uma pergunta para toda a igreja. O que você tem feito com as mensagens que você tem escutado aqui? O que você tem feito com as mensagens que você tem ouvido? Aonde Deus tem tocado o seu coração, impressionado você? Aonde Deus tem falado, filho, está na hora de você reagir. Muitas vezes nós postergamos procrastinação. Procrastinação não é um dom de Deus, não é uma virtude. Procrastinação não é algo bom. É algo que nós não deveríamos ter nem no nosso vocabulário. Mas quantos de nós estamos adiando ter o nosso compromisso com Deus? Quantos de nós estamos adiando largar a vida do pecado para trás? Amados, a vida do pecado é boa, sem sombra de dúvida. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Aqueles que vivem no pecado viverão 60, 70, 80 anos no máximo. Mas aqueles que servem ao Senhor viverão uma eternidade. Eu escolhi viver a eternidade. Pastor, eu não tenho forças para deixar isso para trás. Você não precisa ter forças, não, você precisa ter Deus. Porque Ele vai se unir a você a uma decisão que você tomar. A uma decisão que você tomar. Deixar para trás pecados que lhe afastam do Senhor. E uma vida santa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós receberemos de Deus a sua boa vontade, a sua boa, perfeita e agradável vontade, através de um culto racional. E esse culto racional gera em nós uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Paulo dizia, antes eu pecava, agora não peco mais. Antes eu roubava, não roubo mais. Antes eu mentia, não minto mais. Antes eu adulterava, não adultero mais. Antes me prostituía, agora eu não me prostituo mais. Olha o altar sendo edificado. E talvez essa noite o que você mais precisa fazer é aonde você está. Dizer, Senhor, eu não tenho forças, mas eu quero tomar essa decisão. Eu de fato quero tomar essa decisão. Eu aprendi esses dias que nós estávamos viajando, eu e minha esposa. Eu aprendi, como vocês, tanta coisa a gente às vezes aprende e sai por aí repetindo, crendo em algumas questões legais, mas com uma interpretação não tão fundamentada. Amados, ímpios, as pessoas do mundo, elas não precisam ser libertas. Elas não precisam ser libertas.
elas precisam de Cristo. Elas precisam de conversão. Quem precisa ser liberto é aquele que aceitou Jesus. É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mudança de mente. Sabe, eu aceitei Cristo e eu vou mudando, numa metanoia de vida. Mudando meu pensamento, mudando a minha forma de agir. Eu era um enrolão, pastor, eu era um enrolão. Como é que eu faço agora? Eu enganava, eu contava mentiras. Como é que eu faço agora? Essa semana minha esposa, a gente lendo a Bíblia lá, minha esposa falou bem assim: amor, eu falei, amor não, nós estamos na igreja, pastor. Ela, então tá bom, vou lhe falar uma que você não sabe. Eu falei, manda lá. Mentira, faz parte da lista lá do fruto da carne. Eu falei, não, essa é fácil. Ela foi, é pecado? Eu falei, não necessário, Aí eu não sabia se eu dizia sim ou não. Fiquei igual vocês aí quando eu pergunto. Fiquei nessa condição. Aí ela falou bem assim: mentira, pastor, é atributo do caráter de um filho. Porque João 8,44 diz que Satanás é pai da mentira, e quem conta mentira é filho de Satanás. Então tem os atributos do pai. Essa foi pesada, né? Será que nós estamos carregando o atributo de qual pai? De Deus ou de Satanás? Essa noite é uma noite que eu quero chamar você para uma reflexão profunda. Homens, assumam seus papéis como sacerdotes em suas casas, como marido que amam suas esposas. Jesus diz assim: o homem precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E se você não tem esse hábito de falar que ama a sua esposa, começa a partir de hoje. Começa a partir de hoje. E se você ficar sem graça, você pode falar: estou fazendo o que o pastor mandou. Te amo, viu? É claro que ela vai amar isso. Ela vai ficar hiper feliz. Vai mandar mensagem para a pastora, dizendo: pastora, foi massa demais. Mas fica tranquilo que no domingo eu tenho um recado para vocês, mulheres. Hoje é só dos homens, domingo é para vocês. Então aproveitem, mulheres, porque hoje eu estou puxando a orelha só dos homens. Então não importa o que você fez, o Senhor está dizendo assim: hoje é dia de perdão, de reconciliação, de arrependimento. Eu quero crer que hoje vamos para as nossas casas levantar altares em casa. Você vai chegar em casa, vai sentir sono, vai sentir desânimo, vai querer ver Netflix. Alguém vai te ligar, vai tirar a sua atenção. Mas aqueles que querem servir ao Senhor se posicionam ao lado do sacerdote, ao lado de Cristo, e não saem de lá, porque é de lá que vocês vão tirar pedras para edificar os seus altares. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Pastor George vai orar por você essa noite em nome de Jesus. Enquanto ele está vindo, Senhor, nós te damos graças por essa noite. Há uma palavra do Senhor derramada, Senhor, aleluia. Há uma palavra, Senhor, derramada sobre esse lugar. Nosso coração se alegra, porque o Senhor falou no nosso meio de uma forma, Senhor, poderosa. E eu quero te agradecer por isso. Homens estão saindo daqui transformados, mulheres estão saindo daqui transformados, pastores, pastoras, diaconisas, diáconos estão saindo daqui transformados, porque nós estamos pegando as nossas pedras para construir os nossos altares internos e externos aos pés do Senhor, porque só lá encontramos graça para as nossas vidas. Como ministro do Senhor nessa noite, eu quero abençoar a tua igreja, e eu faço isso, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia.